Bem-vindos ao Ateliê Modesta Flor. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês o Caderno da Costureira, uma ferramenta desenvolvida especialmente para você costureira que, assim como eu, precisa de uma mãozinha com a organização dos seus trabalhos. Eu usei o formato A4, o arquivo que está no formato A4 para fazer o meu caderno. Já imprimi todas as folhas, a quantidade de folhas que eu queria. E aí eu organizei elas aqui todas juntas, dobrei a folha do centro ao meio, dobrei a capa ao meio, a capa eu imprimi em folha fotográfica um pouco mais grossa, e o restante eu imprimi em folha normal, papel sulfite normal. E aí eu vou posicionar o centro das minhas folhas com o centro da minha capa, e depois eu vou virar ele para frente, e aqui tá o centro da minha capa, que já está posicionado com o centro das minhas folhas, e eu vou colocar um grampo. Então, eu abri o meu grampeador e eu faço simplesmente assim, com um pouco de força, alguns tecidos embaixo, para poder ele descer, o grampo descer. Agora é só virar, e a parte que fica sobrando dos grampos, com a ajuda de uma tesoura, alguma coisa de ferro, alguma coisa dura, a gente vai dobrar para segurar as folhas. Caso você não consiga furar suas folhas diretamente com o grampeador, você pode usar uma ferramenta como essa que eu tenho aqui, que é um furador. Então você fura a folha e depois coloca o grampo. Depois de pronto, o caderno ficou assim. Logo na página inicial, tem um espaço para colocar aqui os dados, redes sociais. Depois a gente tem aqui um calendário para 2026 e um espacinho para anotar metas, alguma coisa que você queira anotar aqui. Aí eu optei por colocar logo em seguida o controle financeiro, para eu poder organizar mês a mês. Então, aqui tem um espaço para colocar o mês, o saldo inicial. Eu faço dessa forma aqui, dá certo para mim assim. O saldo inicial, aqui eu vou colocando as datas, coloco uma descrição do que é aquela coisa ali, né, daquele dia, se foi uma venda ou se foi, ó, porque tem aqui entrada e tem saída. Então, eu vou dizer se é uma venda ou se é alguma compra, alguma despesa. Então, eu vou colocar a data, vou colocar a descrição. Se é entrada, eu coloco o valor aqui, um risco aqui. Se é saída, eu coloco um risco aqui e o valor aqui. Chegando ao final do mês, o que eu faço? Eu somo todas as entradas e coloco aqui. Somo todas as saídas e coloco aqui. E aí, depois eu vou pegar aqui, né? Diminuir a saída da entrada, vou pegar o valor da entrada, diminuir o valor que saiu e ver qual foi o saldo do mês, se foi positivo, se foi negativo. E aí depois eu vou ver o saldo final. O que é esse saldo final? O saldo final é unir o que eu tinha de saldo inicial com o saldo do mês. Se foi positivo, se foi negativo, eu vou acabar tirando daqui. Então, eu vou colocar aqui o meu saldo final. Esse saldo final vai ser o saldo inicial do próximo mês. E assim por diante. Aqui eu deixei um espaço também para observações. E aí, nessa parte aqui, a gente coloca o que quiser colocar assim, tiver necessidade com relação ao controle financeiro. E aí, eu coloquei 12 folhas no meu caderninho aqui, dessa. Você imprime quantas você quiser. Se quer fazer um caderno aí mais durável, que passe mais que um ano, você vai fazer. Logo após a parte do controle financeiro, eu coloquei a parte para projetos de costura. Então, como que ficou aqui? Aqui eu deixei um espaço para colocar o nome do projeto, se é uma peça para mim, sei lá, vestido de festa. Aí eu coloco aqui. Coloco o meu nome para identificar que é meu. Ou se é uma encomenda, você coloca aqui o nome da sua cliente. Aqui eu coloquei data inicial, a data que iremos iniciar o projeto, e a data final, que é a data que a gente tem como meta para terminar. Ou se é um projeto seu, você pode colocar também, se você não tem uma meta para terminar, você coloca a data que você terminou para ficar registrado.
Aqui, pra gente anotar as medidas que a gente vai precisar para fazer a peça. Aqui um espaço para o rascunho, um desenho da peça. Então, eu coloquei aqui um desenho de um manequim. Você vai vir desenhar aqui por cima a sua peça. Aqui são detalhes da peça. Então, por exemplo, aqui o vestido é um vestido com saia godê. Então, eu vou colocar aqui saia godê, manga tal, gola de tal jeito. Então, vou colocar esses detalhes, eu gosto de anotar aqui, às vezes eu anoto aqui ao redor do desenho. Então, deixei um espacinho a mais para você poder fazer isso. E aí, na parte de trás disso aqui, a gente vai ter o restante, né, para cada projeto. Então, cada folha é para um projeto. Aqui eu vou colocar os gastos que eu tive, né, tecido, aí valor que eu gastei, botões, zíper, o que eu for usar eu vou colocando aqui. Aqui um checklist da produção, eu gosto de colocar sempre, porque aí depois eu vou marcando o que eu já fiz e o que falta fazer. Por exemplo, modelagem, compra de tecido, tirar medidas. Então, eu vou colocando, eu coloco, né, por ordem de como eu vou fazer e depois eu vou só marcando. Aqui, essa opção, se é uma encomenda, você vai usar isso aqui para colocar informações sobre o pagamento, a entrega, como vai ser. Então, eu coloco aqui. E, por fim, eu deixei esse espaço maior para outras observações. Se você quer notar alguma coisa a mais sobre o projeto, aí você coloca aqui. E aí, isso se repete aqui, você coloca quantas folhas você quiser para projetos. E aí, o meu ficou assim. Lá no fim, eu deixei espaço para anotações. Aí, o meu ficou bastante folhas de anotações, porque às vezes eu trabalho também com concertos aqui. E eu também quero usar essa parte aqui de anotações, além de anotar sobre concertos, colocar aqui as informações de algum concerto que eu for fazer para alguém. Eu também vou usar para outras coisas do ateliê no geral. Ideia de vídeo, alguma coisa assim. Eu vou colocando tudo aqui. Então, eu deixei bastante folha para anotações. Mas aí você vai poder escolher como você vai querer aqui essa divisão aqui. Onde você quer colocar cada coisa, por exemplo, se você quer colocar antes do controle financeiro os projetos, você coloca. Se você não quer as anotações no final, você deixa sem anotações. Esse aqui, eu fiz esse arquivo, eu vou disponibilizar o mesmo arquivo que eu utilizei para fazer esse. Porque eu já coloquei na folha A4, né, ó. Eu já coloquei uma folha A4 com os dois lados, para poder já imprimir. Já coloquei lá a frente e o verso, para ele ficar dessa forma. Para depois que eu juntasse todas as folhas, ficar assim. Dessa forma aqui. Mas também está disponibilizado o arquivo solto de cada folha. Então, se você quiser encadernar, vai ficar, eu acho que fica muito mais bonito ainda do que assim, mas como eu não tinha a opção de encadernar, eu fiz assim, uni com o grampo, né? Aqui também pode ser uma costura. O meu eu consegui fazer com o grampo. E aí, se você for encadernar, você não vai precisar de usar o arquivo na folha 4 para dobrar o meio, né? Você só vai precisar da folha 5, que é a metade da 4, e encadernar aqui, que vai ficar bem bonito. Então, vai imprimir, né? Tem os arquivos da capa, tem o arquivo que seria uma contracapa, se caso você for encadernar e colocar aquela capa mais bonitinha, a capa dura. Então, esse arquivo aqui, que fica aqui ao fundo, seria a contracapa. E aí, vai ter o arquivo de tudo separadinho, de cada partezinha dessa. Esse aqui é o arquivo para imprimir assim, em forma de livro. Então, aqui é a capa e a capa do fundo, porque quando a gente dobra, essa fica na frente e essa fica no fundo. Aqui é a parte de dentro das capas.
Aqui é a segunda folha, onde tem os dados, e ao final, isso aqui vai ficar lá no final do caderno, são as anotações. A mesma coisa que é a parte que fica ao fundo da página inicial, lá que tem os dados, e essa é o fundo das anotações, porque vai ficar frente e verso da folha com anotações. Aí aqui vem o calendário, a parte de trás anotações novamente. Aqui é a parte de trás do calendário, mais anotações, e assim por diante. Aí eu fui colocando, né, que tem o arquivo com o projeto, a folha para projeto, mais anotações. Aqui são os arquivos únicos, né, no tamanho A5, então aqui é a capa, aqui é a parte de trás da capa, né, que eu coloquei, você pode usar como contracapa, é uma folha lisa, só com a estampinha, igual aqui, sem o título, né. Aqui tem a folha de anotações, a folha de projeto, a parte da frente, o controle financeiro, o calendário, que se você quer fazer um caderno aí para mais tempo do que o ano de 2026, se você quer fazer com mais folhas, se você não quiser colocar o calendário, você não coloca ele. Aqui tem a parte dos dados, aqui é a parte de trás da folha de projeto, né, onde está o restante das informações que a gente vai usar no projeto. E aqui é a capa de trás do caderno, essa aqui, ó, que fica no fundo, com a logo do ateliê aqui bonitinha. E aí, para ter acesso a esses arquivos, tanto o arquivo para você fazer assim, nesse formato de livro, né, um livreto assim, como a folha em si, para você fazer a impressão e encadernar, você vai entrar no link que eu vou deixar abaixo do vídeo aqui na descrição e vai comprar o arquivo e você vai receber a forma dessa forma aqui e vai receber também ele dessa forma aqui. E aí você vai imprimir quantas folhas você quiser. Eu optei por não colocar a quantidade de folhas já lá no arquivo para que não ficasse tão pesado para vocês fazerem o download. Então, eu coloquei uma folha de cada, igual tá aqui, ó. Vai ficar assim. E vocês vão escolherem quantas folhas vocês querem imprimir. Nesse arquivo aqui, ele já tem lá a parte da frente e o verso, para que ele fique assim, para que você imprima e fique um livrinho. E aí, você também vai poder escolher quantas folhas você quer. Quantas você quer no projeto, quantas você quer de anotações, quantas você quer de controle financeiro, e você vai imprimir quantas você quiser. Então é isso. Esse é o caderno da costureira. Essa é uma ferramenta que eu desenvolvi para o meu uso, mas que tenho certeza que será uma mão na roda para vocês também. Entre no link, garanta o seu e não esqueça de me mandar fotos de como ficou e, claro, de me mandar um feedback. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, deixe seu like, indique para uma amiga, mostre para ela também o caderno da costureira. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!